Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Neste vídeo, vamos trazer alguns comentários relacionados ao método que utilizamos na interpretação dos dias em Gênesis 1, que tem como objetivo ampliar a discussão de ideias, avançar no estudo da Escritura e fortalecer a Igreja. O comentário que vamos tratar hoje tem mais ou menos um ano e pode ser encontrado no YouTube sob o título Houve tarde e manhã, série Origens, Gênesis 1 e 2. Eis então o que diz o preletor. Passaram-se tarde e amanhã, que Deus ilumine a sua palavra. Olha só, uma das coisas mais estranhas quando a gente está lendo é esse negócio de passou tarde e manhã, porque para nós, na nossa cronologia, se passa manhã e tarde. Né? Por que se passa tarde e manhã? E disse também o preletor, eu me lembro que eu tinha um amigo que ele tinha uma tese que ele falava assim, isso é porque o tempo está andando de trás para frente, e Deus vai criar, e na hora que cria, o tempo começa a andar de frente para trás. Mas tudo porque ele leu e foi tarde e manhã. Essa característica dos dias da primeira semana, citando a tarde antes da manhã, é a causa da nossa reflexão e o motivo de estarmos aqui falando sobre eles. Como vimos, o preletor apresenta a tese de um amigo que explica essa construção do texto, dizendo que na primeira semana o tempo está andando de trás para frente e que Deus vai criar e na hora que cria o tempo começa a andar de frente para trás. Essa tese do amigo, mesmo que tenha alguns equívocos em relação ao que acreditamos, é interessante. Desta forma, passo a apoiar a ideia adequando-a à interpretação que defendemos. Provavelmente, grande parte das dificuldades históricas de interpretação dos dias da primeira semana decorre de uma leitura indistinta dos dias. Entretanto, podemos dividir as descrições dos dias nos 5 primeiros livros bíblicos, considerando, por exemplo, a primeira semana e o paraíso, descrito antes do pecado, como um sistema próprio, distinto e separado deste sistema em que nos encontramos hoje, que tem início a partir do pecado do paraíso. Pois bem, o que dizer então da composição do dia criativo? Já no primeiro dia, o texto apresenta os principais segmentos do dia: a escuridão, trevas, noite, a claridade, luz, a tarde e a manhã. Inicialmente, não fica dúvida que a noite, nome dado às trevas que já existiam, deve ser contada antes da claridade, que foi chamada dia. Resta verificar, portanto, em que sequência devem ser reconhecidos os segmentos tarde e manhã. Antes de continuarmos, porém, é preciso considerar que a luz dos primeiros dias cursou inteiramente de modo crepuscular, já que o sol ainda não era presente, a fim de demarcar os períodos extremos da claridade e da manhã. Pois bem, ao dizer tarde, manhã, o texto parece afastar definitivamente a construção manhã-tarde que nos é tão familiar para a claridade do dia. E se a tarde não pode ser contada antes das trevas, porque a luz ainda não existia, a única opção que temos é aceitar a tarde como a primeira porção da claridade de luz crescente e a manhã como a segunda porção da claridade de luz decrescente. Desta forma, no primeiro dia, a noite deve ser contada antes da claridade e a tarde deve ser entendida antes da manhã. Essa maneira de entender a tarde estaria em conformidade com a Escritura? Tudo indica que sim. Primeiro, porque é exatamente isto que diz o texto. E segundo, porque esta passagem de Zacarias nos apresenta também uma tarde singular com luz crescente que só o Senhor conhece. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Muito bem, ainda que os dias não sejam eles mesmos o tempo, eles nos desenham o passar do tempo. E ao mostrar-nos o passar do tempo, reconhecemos os dias como marcadores do tempo, tal como um relógio no espaço e no tempo em que nos movemos e existimos. E se a primeira semana apresenta o passar dos dias, noite, tarde e manhã, diferente dos dias em que vivemos, manhã, tarde e noite, isso significa dizer que o tempo da criação mudou desde que ela fora finalizada em Gênesis 1? Provavelmente sim. Veja o que diz, por exemplo, esse autor sobre essa mudança. O próprio tempo pode ter mudado desde a criação. Sei que é difícil imaginar, mas não é impossível. Com o trabalho do famoso cientista Albert Einstein,
o nosso conceito científico de tempo tornou-se totalmente diferente das nossas ideias comuns. Mas isso significa dizer que o tempo passou de trás para frente, como disse o preletor? Não. O que fez o preletor foi montar uma caricatura da proposição. Nessa animação dos trens, fica mais fácil entender como se poderia ter uma inversão na passagem dos segmentos do dia, ou seja, do tempo que conhecemos, manhã, tarde e noite, em relação ao tempo na primeira semana, passando noite, tarde e manhã, ainda que nos dois casos o tempo se mantenha seguindo adiante. Tomemos como referência, por exemplo, um trem cujos vagões estejam dispostos na sequência manhã, tarde e noite, seguindo em frente numa velocidade de 60 km por hora. Um observador que estivesse num segundo trem, também seguindo em frente, mas numa velocidade menor, como 55 km por hora, veria que os vagões do trem de cima passam na sequência manhã, tarde e noite. Por outro lado, se tivéssemos um segundo observador seguindo adiante, num outro trem com uma velocidade maior, como 65 km por hora, a sequência que ele veria passar no trem de baixo seria noite, tarde e manhã. Ou seja, a mudança no perfil do tempo, com os dias correndo inversamente, não significa dizer que o tempo na primeira semana andou de trás para frente. Ou seja, a mudança no perfil do tempo, com os dias correndo inversamente, não significa dizer, como disse o preletor, que na primeira semana o tempo andou de trás para frente. E para finalizar, a descrição dos dias em Gênesis 1, ao colocar a tarde antes da manhã, parece apresentar um tempo construtor que se desenvolve rumo a um cenário final avaliado como muito bom, bem diferente dos dias em que vivemos, quando a manhã e a tarde invertidas se desenrolam num tempo com as agruras que conhecemos debaixo do sol. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo, a partir de outro comentário do YouTube, com foco no perfil do tempo da primeira semana, se desenvolvendo do caos à ordem. Você também pode acessar outros vídeos de nosso canal com exposições mais detalhadas sobre o tema. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.